direito do intérprete, isso não vai valer. Nós entramos num sistema jurídico deficitário, num sistema jurídico em que sempre as coisas, através, depois de uma determinada solicitação, pedido, sei lá o quê, a gente termina, então, dando um jeito, com todo respeito, de se negar vigência a uma lei federal, que é muito clara. Qual é este prejuízo na carreira? O judiciário fez isso. Eu não tenho notícia que o judiciário aqui do Pará parou por isso. Está havendo uma balbúrdia na carreira lá. Eu não tenho notícia. Se alguém me disse, olha, aquela promoção daquele juiz, aquela renúncia de promoção daquele juiz lá que o tribunal aprovou, isso causou um problema danado, terra arrasada lá na magistratura. Eu até me convenceria. Mas o que eu ouvi aqui, e respeito, eu respeito o posicionamento das colegas que se sentiram de qualquer forma atingidas, mas isso faz parte de um processo. Ora se perde, ora se ganha. Ora se leva, ora não se leva. A única coisa que tem que ser legítima quando se trata de decisões no âmbito do Ministério Público é que quem leva esteja a favor da lei, com o amparo dela. Senão nós não temos mais parâmetro para trabalhar. Eu fiquei quase todo o tempo deste processo atendendo pessoas com todo tipo de posicionamento, um do lado, outro do outro, um falando uma coisa, um falando outro. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir neste momento o caminho mais certo. Eu vou pela aplicação da legislação. De repente tudo muda, como diz. Tá certo? A ANPEP, como defensora dos interesses de seus associados, e se é que ela acha que por esta postura está defendendo de todos, e não apenas das colegas que a procuraram, não há nenhum, eu não vejo nada da ANPEP ter primeiro pedido, depois voltado, quando os promotores recusaram. É um cargo que a gente sabe que o presidente lá fica dependendo dos votos, da simpatia, isso faz parte de um procedimento. Tá? Mas eu me digo, sinceramente, surpreso com a alteração no entendimento neste colegiado. Porque aqui nós somos uma instituição, trata-se do órgão do Conselho Superior do Ministério Público. Quando aqui se tiver para atender demandas que mesmo na aplicação de lei vai causar, como diz um, não, vai mexer com fulano, vai mexer com ciclano, qual é a decisão no aqui do Conselho que não termina por eleger um determinado, um vencedor e outro derrotado? Nós que lidamos com promoções, nós que lidamos com remoção. Então, eu poderia, inclusive, destacar respeitosamente, com todo respeito, ato válido. O ato é válido, doutor. Todo ato que é praticado com base na lei, pelo menos na faculdade que eu passei, eu aprendi assim. É válido, sim, senhor. Não há inovação aqui, ninguém está inventando nada. Ninguém está querendo fazer aprovar aqui uma renúncia por isso ou por aquilo, até com base numa resolução. É com base numa legislação, com base numa lei. Diferenciações também ditas de organização do MP federal com o Ministério Público, também é outra que não se aplica. No caso aqui, o cidadão retorna ao cargo desde que esteja vago. Qual é a alteração que vai haver nisso? A lei condiciona o retorno a que o cargo anterior esteja vago.
Ele não vai entrar em outro cargo. Ele não vai passar na frente de ninguém. Ele não vai tumultuar o processo. Ah, mas olha, já prevê, porque tem desistência. Desistência não é o mesmo que renúncia. Desistência não é o mesmo que renúncia. Eu não vou para questionar muito nessa situação. Eu acho que isso não precisaria nem de tratados jurídicos para discorrer sobre isso. Eu acho que um dicionário muito bom já poderia mostrar que não são a mesma coisa. Não tem o mesmo sentido. Desistir é renunciar. Renunciar é desistir. E ainda que se admitíssemos algum outro dicionário, do ponto de vista jurídico, não é. Primeiro, que na desistência, como é colocada na lei, trata-se de inscrições. Renúncia é a promoção. Já é um fato que já foi praticado. Sim, e é um ato como prevê a lei. É um ato já constituído. Ah, mas desconstituir um ato, não é que nós vamos desconstituir um ato, nós vamos aplicar uma lei que permite a renúncia. A promoção existe, mas é passível de renúncia pela própria legislação federal. Então eu não vejo como se estaria fazendo essa política de terra arrasada que vai cair um problema. Ora, quanto ao atual, o requerente ter tomado posse, já está no exercício do cargo, isso é possível de solução. Ele retornando ao cargo de origem dele, é lógico que com isso, se ele tiver recebido subsídio já com base na terceira entrância, ele vai ter que devolver essa diferença do subsídio. Isso é algo automático. Isso está na própria legislação, já diz, enriquecimento sem causa, isso não teria problema nenhum. Ah, vai haver um monte de gente desistindo. Nós teríamos que admitir que nós estamos vivendo numa situação, numa instituição, com todo respeito, eu não acredito nisso, pessoas que não são saudáveis até. Porque há um monte de pessoas. O judiciário teve um caso, foi respaldado e até hoje só teve um caso lá. Não provocou tumulto, não houve um monte de gente querendo renunciar. Nós aqui temos uma legislação que nos autoriza a aplicar, mas achamos, depois de determinados acontecimentos, que eu não se resolve, então, não aplicasse esse dispositivo 80 da lei. Então, nesta eu vou cair, até porque é um momento que eu considero que um Conselho Superior do Ministério Público vai negar vigência, praticamente, a uma lei federal. Então, entre todos os argumentos, entre todos os convencimentos que tentaram fazer, tá certo? E com todo respeito, eu acho que o lobby pode até existir para a confecção da lei, mas depois dela, é o final da legislação, é o momento mais sofrível das instituições que tem como função aplicar a lei. Lobbies para confecção de leis, isso é ao contrário, eu até vejo até uma certa legitimidade. A defesa da lei vai contemplar interesses, mas depois que ela é posta, cabe
as instituições com essa finalidade, o Ministério Público é defensor da ordem jurídica, é fiscal da lei, e muitos outros atributos que estão em cima dele, cabe cumprir a lei. Nós sabemos que mesmo no âmbito administrativo, há a oportunidade e a conveniência. Atenção! Não é oportuno, não é conveniente no momento, vai causar um tumulto muito grande. Essa oportunidade e conveniência, ela só está presente nos atos discricionários, não naqueles atos fechados por normativa jurídica clara e precisa, especialmente quando se trata de análise de lei no âmbito estadual e no âmbito federal. Nós sabemos que não se deve desconsiderar o princípio da hierarquia das leis. E este caso eu vejo isso. Há uma lei federal, que inclusive aqui é responsável pela organização de toda a instituição, dizendo que pode, que cabe, aliás, aplica-se. É um mandamento. Então, eu vou manter o meu voto, vou manter na íntegra meu voto, tá? Por uma questão muito simples, como meio de homenagear o artigo 37 da Constituição Federal, que tem lá o princípio da legalidade, que nos manda aplicar a legislação. Então, com base no artigo 37 da legislação federal, e ainda vejo mais, até mesmo em razão de fatos que não me interessa aqui ficar restaurando, até mesmo com base no princípio da moralidade, tá? Nesses dois princípios que estão previstos no Brasil, tiveram que ser alçado a nível constitucional, artigo 37, eu vou manter o meu voto, simplesmente no sentido de dar cumprimento e validade, que não seja negado validade, ao artigo 80 da Lei Federal de Organização, de Organização Nacional do MP, 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, bem como do artigo 235 da nossa lei orgânica. Por essa razão, se é que eu tenho que tombar, eu vou tombar em cumprimento e com o compromisso que um dia firmei, de defender o ordenamento jurídico, de defender a lei, ainda que em situações de grandes pressões e em momentos que, inclusive, parece-me ter um reflexo do que está acontecendo a nível nacional, né? Em que hoje a gente assiste de fora, às vezes somos críticos de lá, mas aqui dentro, eu acho que aqui dentro nós também devemos estar com o nosso espírito crítico bastante aguçado. Mantenho meu voto com base no artigo 37 da Constituição Federal e artigo 80 da Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e por entender que não há nenhuma impossibilidade jurídica de adequação do Instituto da Renúncia do MP federal para o MP estadual. Também entendo que a implementação da renúncia não causa de forma direta e precisa nenhum tipo de prejuízo, desde que, como diz a própria legislação federal, o cargo deixado
pelo promotor que pretende a renúncia ainda esteja vago. Tá? É como mantenho meu voto nesse sentido. Obrigado, doutor Saldanha. Excelência, eu queria só não uma réplica, mas esclarecer alguns pontos que foram questionados. Pois não, doutor. Primeiro, eu felizmente não recebi, além do excelentíssimo presidente da ANPEP, no meu gabinete, mas não recebi nenhum promotor, nenhum procurador para discutir esse assunto. Primeiro isso. Não tive lobby. O que eu fui levado, e aí Vossa Excelência tem razão nesse aspecto, num primeiro momento, eu fui favorável quando analisei isoladamente o pedido do ilustre colega Jaime. Né? Para isso existe o contraditório. Né? Quando eu me defrontei, e foi esse o motivo, inclusive, do pedido de vistas, né, com o levantamento do contraditório, dos argumentos levantados pela doutora Ana Maria Magalhães, né, eu, né, fiquei em dúvida sobre a plausibilidade do pedido do colega. Por isso, eu pedi vista para uma análise do qual eu refluí. Né. Agora, eu entendo, né, para ser bastante objetivo, veja só, nós temos são leis, temos uma lei federal, a lei complementar 75, e temos a nossa lei complementar estadual, né, 56. São leis organizacionais, administrativas, né, de gerência dos órgãos. Vejam só, se fosse pensar que uma lei federal está nesse aspecto, não se aplica, Excelência, data venha. Que se, vamos dizer que algum dispositivo que deve ter na nossa lei complementar estadual conflite, né, com a lei do Ministério Público da União, iria prevalecer a lei federal neste caso? Com respeito, doutor, não é a lei do Ministério Público da União, me refiro à lei orgânica nacional. Mas ela não fala desse aspecto da renúncia. Ela está bem clara no artigo 80. Eu li várias vezes aqui para o senhor. Aonde está a renúncia no artigo 199 da Lei Complementar 75. Tanto que é aí que ele se fundamenta. Não está na nossa lei orgânica nacional. Não e o que diz, então, doutor, a LOMP, a lei nacional? Ela manda aplicar a legislação do MP Federal. Subsidiariamente, Excelência. Né? No que couber. No nosso caso, a nossa lei foi bastante clara, ela não foi omissa. A lei nacional não fala no que couber. Né? Ela diz que tem aplicabilidade. Subsidiariamente, está bem claro aqui. Ó. Eu vou até ler. Subsidiariamente sim, mas não no que couber. Não, aplica, só está aqui. Artigo... Subsidiariamente é uma situação, no que couber é outra. Eu sei, Excelência, eu deixei Vossa Excelência, eu nem pedi a parte, eu só... depois Vossa Excelência pode me... retrucar. Olha, o artigo 80. Aplica-se aos Ministérios Públicos dos Estados subsidiariamente as normas da lei orgânica do MP da União. E, nesse caso, não vejo como, tendo em vista a estrutura organizacional do MP do Estado do Pará, ser aplicada essa legislação que foi concebida para a estrutura organizacional do MP Federal. E vejam só, eu queria até esclarecer esse ponto. Na decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, porque eu estou com a decisão aqui, né, olha a desembargadora Nazaré, né, depois ela diz assim: Excelência, o juiz Francisco Roberto Macedo de Souza, da comarca de Maracanã, foi promovido para a terceira entrância e ele, né, tomou posse dia 31 de agosto de 2012. No entanto, está aqui, não entrou no exercício, ainda permanece vinculado à comarca de Maracanã. Ele não entrou em exercício, diferente do doutor Jaime, que entrou em exercício. Tá? Está aqui. Não entrou no exercício, ainda permanece vinculado à comarca de Maracanã e depois veio com várias justificativas de ordem pessoal, desistindo da promoção. Então, aí também é um fato diferente. Ele ficou vinculado.
A né? lei do não vagou. No caso do doutor Jaime, ele assumiu e está vago. Né? Está vaga a promotoria. É só para concluir, Sérgio. Eu vou lhe pedir para o presidente dar a palavra. É só para não fechar meu raciocínio. Então, são casos diferentes. E vou pegar aqui o caso do doutor Adelson, procurador da República, que foi o caso que Vossa Excelência e eu, inclusive, cheguei a... E que também é diferente. Né? Tanto que o Ministério Público Federal negou a aplicação, neste caso, da renúncia ao procurador da República. Ele só foi empossado por força da decisão da ministra Rosa Weber. É só para lhe mostrar, Excelência, eu não estou lhe dizendo que o senhor não tem razão, é que o caso é polêmico e que ele dá várias interpretações. Veja só, a ministra Rosa Weber, no voto dela, ela diz, olha, o impetrante noticia que exercia o cargo de procurador da República na Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais, quando então, em 25 de abril de 2005, foi promovido ao cargo de Procurador Regional da República, com lotação na Procuradoria Regional da República, da Primeira Região, com sede em Brasília. Veja só, ele era Procurador da República em Minas Gerais. É aquilo que é a diferença nossa. E ele foi promovido para Procurador Regional da República, com sede em Brasília. A pretensão aqui de renúncia à promoção no artigo 199, diz a ministra, agregando que na data da apresentação do pedido de renúncia existiam cargos vagos de Procurador da República, inclusive para lotação na Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais. Né? Então ele queria voltar para lá, mas não como é o nosso caso, que ele volta, que ele é titular da promotoria de Ananindeua, a criminal de Ananindeua. Ele volta para lá, para a região. Aí, tanto que ele provou lá que tinha três vagas. E é diferente, aí ele não mexe na questão da lista de antiguidade, ele não volta para o cargo de origem que ele estava. Aí é uma decisão totalmente diversa dessa situação. E, mesmo assim, estando na lei, como Vossa Excelência disse, o mesmo só foi, vamos dizer, despromovido por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso concreto. Não é uma decisão com repercussão geral, que vai se aplicar a todos os casos, somente ao caso do doutor Adelson. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência, né, que neste caso específico do doutor Jaime, como eu fundamentei, né, não se aplica no nosso caso. Né, e eu citei por uma questão apenas de gentileza, do contraditório, porque foi importante, porque me colocaram o questionamento, a sustentação oral da doutora Ana Maria Magalhães, que foi muito importante, né, para nós reestudarmos o caso. Mas não que eu tenha sido levado por lobby ou coisa parecida. Até eu tenho uma firmeza no meu caráter muito disso. E tanto que eu posso refluir. Quem me conhece sabe, aceito sugestões, eu não sou o dono da verdade. Né? Não estou dizendo também que eu tenho razão, acho que os demais conselheiros vão ter o seu raciocínio, a sua inteligência para saber qual o seu posicionamento, mas me dou o direito de divergir de Vossa Excelência, mas com todo respeito, porque sei que existe também, como eu disse antes, no direito tudo depende, existem interpretações também que acompanham o entendimento de Vossa Excelência, que no caso não é o meu entendimento. Muito obrigado. Eu ia perguntar, doutor Salame, só uma pergunta, eu ia perguntar para os conselheiros se eles se sentem já aptos e esclarecidos desse tema, da discussão, para que a gente possa avançar na votação. Eu pergunto se todos
se sentem aptos. Excelência, mas ainda está em debate. O senhor me permite eu falar alguma coisa? Vou permitir, doutor Salame, eu só estou perguntando para os conselheiros se eles se sentem aptos. Então, é isso, exatamente. Então, posso fazer. Porque eu me ausentei momentaneamente. Porque pode acrescer, inclusive, melhores crescimentos. Que o doutor Valdir esclarecesse melhor essa questão do juiz que foi citado pelo doutor Salame, que ele não chegou a entrar no exercício, é isso? Exatamente, ele continuou vinculado à vara lá de Maracanã. Ele é diferente do doutor Jaime, que assumiu o cargo de 8º promotor de justiça de atribuições gerais, tanto que ele já foi designado pelo Procurador-Geral de Justiça para responder por Ananindeua, mas na condição de promotor de justiça de atribuições gerais. Né? Tanto que ele está recebendo o valor já como promotor de terceira entrância. Diferente do doutor Francisco, que continuou vinculado lá como juiz da vara de Maracanã, né? E pediu, assim, através de ofícios, como a desembargadora fala, postergação para assumir lá a vara daqui da capital. Quando, finalmente, ele desistiu de vir aqui para a capital. Mas, em momento algum, ele veio aqui para a capital e despachou algum processo como juiz de terceira entrância. Entendeu? Essa é o grande diferencial. Doutor Salame, você quer falar? Eu fui bastante sucinto aqui, até porque eu estava passando por um problema muito sério de assessoria. Tive que pegar o que veio, não deu de escrever bastante esse detalhe. Esse caso do juiz, do que o doutor cita, do TJE, ele serve apenas, digamos, de indicativo que já houve um fato, mas não é o parâmetro. O parâmetro é a legislação que permite. E no caso do procurador, do doutor Anselmo, ele sim, ele é aceita a desistência dele mesmo depois de posse e exercício, que é o que se aplica na hipótese. No tribunal não chegou a isso. Agora, já que se falou muito em prejuízo, analisemos. Lá no caso do TJE, o juiz tomou posse, mas não entrou em exercício. Então, continuava ainda vinculado. No caso aqui tratado do doutor Jaime, ele tudo bem, tomou posse e tudo, mas está vago o cargo. O cargo dele está vago. Continua lá à disposição dele. Não vai provocar esse tumulto todo na carreira. O cargo dele continua vago. Está lá o cargo vago do promotor, do renunciante. O que ele pode voltar e vai continuar na mesma situação, status quo ante. Ele vai continuar na mesma promotoria. Falando, ele só está vago por causa do ato do Procurador-Geral que suspendeu. Sim, mas está vago. É questão fática, doutor. Mas está vago. Isso aqui é importante esclarecer ao colegiado. Está vago, sim, o cargo do doutor. Tá? A outra coisa também, quando Vossa Excelência comenta a decisão do Supremo, é preciso que se vá mais além, né, nesse comentário. Tá? É dado uma liminar, nesse exame preliminar, então, a ministra entende a juridicidade da disposição, desde que haja vaga, desde que ainda tenha vaga. Então, ela mantém. E o que acontece depois? Porque, pelo que o senhor coloca, parece que é uma resistência do MP Federal. O que acontece em seguida, doutor? O senhor sabe. Perde o objeto, porque o PGR simplesmente adere a este posicionamento exarado pela ministra relatora do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Então é preciso que se diga isso. Ou seja, não houve, se inicialmente houve essa resistência do procurador do PGR, até porque já havia um tempo bastante longo de que ele tinha saído do cargo, eu acho que deve ter sido isso que levou ele a querer negar, logo depois da liminar, logo depois da ministra mostrar a juridicidade da aplicação da lei, o MP não recorre mais, em outras palavras, termina então aderindo esse posicionamento expressado através do voto da ministra que pegou em caráter liminar. É porque, na verdade, quando a ministra dá, né, a satisfação, a tutela provisória satisfativa, né, o MPF
cumpre, porque tem que cumprir com a decisão da ministra, e o mesmo assume lá em Minas Gerais. E aí, até decidir o mérito da questão, a gente sabe muito bem que demora isso no Supremo, já era fato consumado. É por isso que ela, depois, quando ela volta ao processo, ela diz que houve a perda do objeto. Porque passou tantos anos, ele já estava lá 3 anos exercendo, voltou ao cargo de promotor de Minas Gerais, que aí perdeu o objeto. Mas ele só assumiu o cargo novamente, né, anterior, por força de uma decisão do Supremo. Agora eu lhe pediria, com todo respeito, só para continuar o debate, que eu acho que é importante, o senhor teve a cautela de analisar outros casos de renúncia que não teve nenhuma resistência por parte da torre. Tem uma do Janot aqui. Porque, na verdade, este caso especial que o senhor cita aí do doutor Anselmo, é porque ele ficou 7 anos. Mas de MP estadual, excelência, isso eu disse, é uma inovação, não existe caso similar. De MP estadual não existe caso similar. Exatamente porque as leis complementares estaduais, dos MP estaduais, não prevê esse fato. A gente vai encontrar de MP federal, MP do trabalho, né? Mas do MP estadual eu não tenho conhecimento. Doutor Valdir, que eu pesquisei. Certo, com todo respeito, eu prezo muito pelos seus conhecimentos, mas eu gostaria de, só para ficar bem clara a coisa, não há inovação, doutor. Não há inovação quando a lei prevendo. A inovação, o nome já diz. É quando se coloca algo no âmbito administrativo que está fora da legislação, está fora de... Eu estou dizendo inovação... E não tem nem precedente. De MP estadual, é nesse sentido. Excelência, como eu estou lhe dizendo, se a lei prevê e manda aplicar subsidiariamente renúncia, é uma lei, não há inovação. Não se pode... Inovação é quando você pega um ato, pratica um ato, sem nenhum fundamento em lei federal, estadual, ou procedimento, ou mesmo um antecedente no âmbito administrativo. Isso é que é inovação, segundo o Eli. É por causa do nosso entendimento que é diferente, porque eu entendo que a nossa lei complementar estadual, não, nesse aspecto, ela não acolhe essa previsão da lei federal. Eu admito que é o primeiro caso. Posso até admitir que seria o primeiro caso, mas jamais inovação. Não há inovação jurídica aí, tá? Porque há previsão legal. Bem, eu acho que o tema está bem maduro, os debates foram bem esclarecedores. Eu vou, então, começar a tomar os votos dos nossos conselheiros. Nós tivemos a divergência, que seria o primeiro a votar o doutor Valdir. Então, agora, eu peço para a doutora Leila reclinar seu voto. Já acabou a discussão, excelência? Sim, porque sim. não entrou em discussão? Entrou em discussão. Sim, se você quiser fazer consideração e fundamentar seu voto. Não, eu só, no caso do MP federal, existe, na minha opinião, existe a previsão legal, né? Para o MP federal, por se tratar de uma legislação federal, né? Agora, era só isso que eu acho que não caberia, nesse momento, a discussão a respeito do Ministério Público Federal, né? Nosso estadual, realmente não é uma inovação, mas para nós aqui, pelo menos nesse colegiado, é a primeira vez que eu me deparo com uma situação dessa. Eu não tinha deparado e não sei se em outros estados, segundo o doutor Valdir nos informou, me parece que também é uma situação assim inusitada, exatamente. Então a gente, quem sabe isso seria um caso para ser resolvido realmente no Conselho Nacional e no pode ser que Supremo. alguns dos prejudicados levem para lá de acordo com a decisão que ocorria nesse colegiado. Era só não essa. tá o problema. Era essa a minha colocação. Tá? Já é para votar? E assim, em que pese o brilhantismo do voto do Salame, pessoa pela qual eu tenho a maior admiração, né, pelo profissional dedicado, e respeito muito o voto dele, tenho a maior admiração pelo voto e pela pessoa dele também, mas eu vou acompanhar o voto vista, porque realmente eu não vejo nesse momento algum respaldo. Não estamos
na minha opinião, infringindo nenhuma legislação do ponto de vista constitucional, nenhum artigo. Eu acho que não estamos ferindo o princípio da legalidade. A nossa lei optou por prever apenas e tão somente a desistência, que me parecem dois institutos que se assemelham, né? Então, ambos são manifestações voluntárias, né? Um anterior e outro posterior. Essa é a única diferença que eu encontro, né, da posse, do exercício. Então, eu vou acompanhar nesse momento agora, mas louvo o voto do doutor Salame, porque entendo que é uma semente que está sendo plantada e que pode germinar e que futuramente poderemos ter uma regulamentação até a nível nacional, né? Então, nesse momento, eu vou acompanhar o voto visto. Doutora Conceição Matos, com Vossa Excelência, vota. Excelência, quando do voto do eminente colega relator na sessão passada, eu fiquei aqui pensando que é um caso inédito para nós, já com uma mentalidade de discordar do voto dele naquela época. E também com os argumentos trazidos aqui pela doutora Ana Maria Braga. Ana Maria? Magalhães. Olha, Ana Maria Braga, pelo amor de Deus. A doutora Ana Maria me deixou mais ainda naquela dúvida. E agora, com os argumentos e voto bem fundamentado do eminente secretário e relator Vistor, me esclareceu melhor. Eu entendo que a nossa lei previu esse caso agora em julgamento e que não se está negando vigência à lei federal, porque a lei federal é bem clara, diz subsidiariamente. Então, de forma auxiliar, secundária, a nossa lei não foi omissa. Ele teve as 72 horas para desistir e também teve os 15 dias após a publicação do ato para renunciar em tomar posse ao cargo, que hora ele está querendo prevalecer a renúncia. Então, eu entendo, sim, com todos os argumentos colocados pelo doutor Valdir, e que negar vigência a esse pedido, com base em homenagem ao princípio da segurança jurídica, legalidade, impessoalidade e interesse público, porque estaremos aqui prevalecendo o interesse único do candidato, que se arrependeu tardiamente. Então, com fundamento em todos esses princípios, eu concordo com o voto do relator e, desde já, parabenizo. Muito obrigado. Do Vistor. Não, exato, com o voto Vistor. Muito obrigado, doutora Conceição. Doutora Dulcelinda. Bom, de acordo com os argumentos dos que me antecederam, eu também me inclino por votar com o Vistor. O que me preocupa é que esta promoção foi por merecimento e a atribuição que eu estou lendo aqui, competência do Conselho Superior, é indicar o Procurador-Geral em lista tríplice e em sessão pública e votação nominal aberta e fundamentada os candidatos à remoção e promoção por merecimento. Esta promoção foi por merecimento. Já se adotou essa praxe do Procurador-Geral e escolheu o mais votado, mas ele pode escolher qualquer um da lista. E este ato é complexo e o ato que produz efeito é o do Procurador-Geral. Então, me preocupa que se
essa promoção se concretiza com um ato do procurador-geral, não seria do colégio, no mínimo do colégio, como a doutora Leila disse, do Conselho Nacional, mas eu diria, no mínimo do colégio, rever, olhar essa situação de reversão. Eu fico preocupada, mas, de qualquer forma, eu voto com o voto vista pelos argumentos já trazidos e deixo a apreciação dos nossos colegas as atribuições do Conselho, porque nós estamos revendo, na verdade, se no que for concretizado aqui, nós estamos revendo, na verdade, um ato complexo que quase que se concretiza com um ato do procurador-geral, que nós não temos atribuição para rever. Eu deixo essa preocupação para o Conselho, mas eu voto, sim, com o voto vista. Muito obrigado. É porque, na verdade, Dulcelina, nós não estamos mexendo no ato do procurador. Nós só estamos indeferindo o pedido do colega. Mas na hora que por exemplo, nós tivéssemos que reverter... Se fosse o inverso, aí se poderia questionar. Isso. Está certo o raciocínio. Doutor Jorge, como Vossa Excelência vota? Eu acho esse momento muito importante, até porque nós estamos aí com uma lei da Previdência tramitando e que, por certo, muitos colegas vão pedir aposentadoria. E para que não surja muitas desaposentação aqui, impensadas, seria o momento dos colegas refletirem, tá? Para evitar situações como essa. Eu confesso que eu não conversei nem com o doutor Salame, nem com o doutor Valdir, nem com o doutor Gilberto, com ninguém sobre o assunto. Na sessão passada, que nós iniciamos esse assunto, do doutor Jaime, eu já me posicionei. Não sei se vocês lembram. Eu fui pelo ato jurídico perfeito. Tá? E assim eu vou continuar. Meu voto vai ser com o voto visto em razão desse meu entendimento. Mas eu não poderia deixar de mencionar o voto do doutor Salame. Para mim, é uma necessidade da gente fazermos uma reflexão. Tá? Foi muito interessante o ponto de vista dele. E quero lembrar que o ex-deputado, eu acho que já falecido, Nelson Carneiro, ele passou décadas para conseguir emplacar a lei do divórcio, né? Então ele foi sedimentando com a sua poder de argumentação, ele conseguiu que o parlamento brasileiro se convencesse da necessidade da lei do divórcio. Então, assim funciona aqui. As boas argumentações, os bons fundamentos, a gente deve aplaudi-los. Tá? Eu confesso que, dessa vez, tá, a minha direção, o meu entendimento foi pelo ato jurídico perfeito. Eu priorizei o ato jurídico perfeito. Uma vez que ficou constatado que o colega entrou em exercício da promotoria da capital, eu já me convenci. Tá? O que não quer dizer que no futuro eu possa mudar. Tá bom? Então, eu voto com o voto visto. Obrigado. Eu, antes de expressar meu voto, eu queria registrar aqui a satisfação de ter ouvido argumentos tão sólidos e de forma a adotar posicionamentos distintos. Então, parabenizo tanto o voto do relator, doutor Salame, como parabenizo o voto do doutor Valdir. E, nesse momento,
nesse momento de discussão, eu recordei de um fato que para mim foi muito interessante, em que eu vivenciei, na condição até de relator, de um procedimento no Conselho Nacional de Justiça do ministro Aires Brito. E a gente, às vezes, se surpreende com aquelas pessoas que a gente tem a maior admiração e acha que essa pessoa ela tenha a formação jurídica tão sólida que ela possa não ter dúvidas sobre aquilo de que vai decidir. E eu fiquei surpreendido quando, de um julgamento, de um procedimento que era de grande polêmica, era um processo, ele tinha algumas peculiaridades no aspecto jurídico muito complexas, mas ele tinha também uma peculiaridade sobre as autoridades que estavam sendo enfrentadas, porque dizia respeito ao julgamento de uma questão do interesse do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E ainda nem era um julgamento de mérito, era um julgamento sobre ratificação de liminar que havia sido concedida por mim. Eu havia concedido uma liminar, eu fiz todo um estudo e fundamentei o perículo da demora, a fumaça de um bom direito, e concedi aquela liminar que, por força da regra do CNJ, ela tem que ser ratificada no plenário. E o ministro-presidente, era o ministro Aires Brito, depois que eu li meu voto, o conselheiro Gustavo Rocha pediu a palavra e abriu a divergência. E trouxe um voto muito sólido, um voto muito contrário ao voto da minha liminar, ou a minha decisão de concessão de liminar, no sentido de não ratificar a liminar e, portanto, cairia a liminar. E nós fizemos uma sustentação após os votos dele, e eu confesso até que fiquei com argumentos titubeantes, tipo assim, eu mesmo, depois de ter concedido a liminar, ter ouvido os argumentos da divergência do conselheiro Gustavo, no sentido de não ratificar aquela minha liminar, eu mesmo cheguei a ficar na dúvida e inseguro da certeza que eu tive anteriormente ao conceder aquela liminar. E o conselheiro sustentou de forma muito firme a necessidade de não ratificação. E aí eu comecei a buscar mais argumentos, e além daqueles que estavam no meu voto, no período que ele estava, no momento que ele estava tentando derrubar a minha liminar. E eu confesso que fiquei muito seguro naquilo, mas eu achei alguns argumentos, até em algumas pesquisas, a minha assessoria me alimentou algumas informações também, e a gente querendo sustentar, né, não querendo ser o voto vencido, mas de forma muito respeitosa. Aí eu fiz alguma argumentação, e depois de eu argumentar, contradizendo, né, o voto do conselheiro Gustavo, que era pela rejeição, ele também fez uso da palavra, e nós falamos duas vezes. Eu falei duas, que, na verdade, eu só fiz a leitura do voto, depois ele contradisse pela não ratificação, depois eu fui à réplica, e, vamos dizer assim, a réplica sustentando o voto, e ele, a liminar, e ele, de forma também muito resumida, de forma muito respeitosa, disse que era contrário. E quando foi da tomada da decisão, o plenário se dividiu. E eu confesso até que eu achava que eu ia perder, porque os argumentos que o doutor Gustavo trouxe foram muito sólidos. E eu fiquei ali esperando a votação, e a votação começou a ser tomada, e de forma muito dividida o plenário. E caiu a palavra final para o 15º votante, que vota por último, que é o presidente, o ministro Aires Brito. E aí fiquei ali esperando o voto do ministro Aires Brito, muito ansioso, porque ele dava a palavra final sobre a ratificação ou não daquela liminar que eu havia concedido. E ele começou dizendo o seguinte, que ele estava numa decisão muito difícil de ser tomada, porque todas as vezes que ele ouvia os meus argumentos, ele estava absolutamente convencido da necessidade da concessão da liminar. E quando o doutor Gustavo Rocha falava, ele ficava absolutamente convencido de que a liminar não deveria ser concedida. Então, eu ouvi aquilo de um presidente do Supremo, um ministro,
que é muito respeitado pela sua posição e pelos seus argumentos jurídicos, me deixou assim, pô, mas o presidente, ministro Aires Brito, em dúvida sobre a interpretação do direito, sobre a necessidade ou não de adotar essa medida, ou de não adotar essa medida, e ele expressou esse sentimento de que ele ficou toda a discussão variando de lado em lado para decidir por último e dar a palavra final que representava a decisão daquele colegiado. E ele optou, e como ele mesmo disse, que por cautela ele ia optar pela ratificação da liminar que eu havia concedido. Eu até respirei depois, assim, como que dizer, foi difícil essa... Mas a gente não encara isso como uma vitória ou como uma derrota. A gente tem que encarar isso, na verdade, em um órgão colegiado, como o exemplo da riqueza do direito e da importância dos debates e da discussão jurídica. E eu cito esse exemplo. Eu confesso aqui também, e o doutor Salame disse isso porque eu cheguei a comentar com ele, no primeiro momento, absolutamente assim, olha, tem essa possibilidade, tem a princípio da subsidiariedade da aplicação da norma, da Lei Complementar 75, no primeiro momento eu não enxergava qualquer possibilidade de não fazer essa interpretação extensiva ou a busca da legislação a ser aplicada de forma subsidiária. Todavia, para eu ser agora muito breve, para nós encerrar, porque essa reunião é só para esse tema, doutor Santino, tudo bem? Mas eu confesso que fiquei, que nem o ministro o ministro Aires Brito, variando de posição em alguns momentos. Eu acho que isso faz parte, realmente, da beleza do direito. Mas, nesse particular, eu acho que dois fatores que me fazem pensar de uma forma a não fazer uso do princípio da subsidiariedade, de não buscar na lei complementar que regulamenta o Ministério Público da União a aplicabilidade à nossa legislação. É porque nós, quando tratamos na nossa lei local sobre essa regra, nós botamos claramente, inclusive prevendo uma medida sancionatória de 1 ano, me parece, de participar de qualquer processo de concurso de movimentação de carreira, para aquele que depois das 72 horas desiste da promoção. Ora, se ele desiste, que é muito menos do que uma renúncia, como é que isso foi tratado como uma forma para impedir, com uma medida sancionadora de ordem administrativa, para aquele que deixa de observar essa renúncia 72 horas, como é que ele pode vir depois, passado todo o processo, onde ele excluiu daquela possibilidade de concorrência, e um exemplo que causa, assim, prejuízo aos outros, é quando a gente começa a raciocinar de claro. As pessoas, os colegas promotores que concorriam com o doutor Jaime naquele certame, eles teriam obtido êxito nessa promoção se ele tivesse desistido antes e não participado. E o caso, por exemplo, da doutora Fábia, que por conta de ter perdido essa promoção, se habilitou uma remoção. E foi removida para Nanideu e ficou impedida, congelada durante 6 meses para concorrer a outra movimentação na carreira por regra da nossa lei. Então, causa, sim, consequências e desdobramento por conta dessa conduta. E não foi à toa que o legislador quis, de forma objetiva, dizer que aquele que não fizer a sua desistência antes daquele prazo, ele vai ser punido. Agora, como é que não vai gerar nenhuma consequência para ele participar, para ele ser escolhido, para ele ser nomeado, e mais, para ele vir ainda e entrar em posse? Comunicar que entrou em posse, receber salário e dizer, não, agora eu não quero mais. E eu acho que não seria, tecnicamente falando, e talvez essa é a única divagação aqui que eu faço, em um raciocínio, talvez não muito técnico, é que esse caso não é de uma renúncia. Não seria caso de renúncia, como a lei até federal prevê. Porque renunciar é aquilo que você ainda não tem. Eu estou para a iminência de adquirir, não, vou renunciar a isso, eu não vou adquirir. Mas depois que ele adquiriu, seria no vulgar, vou abrir mão.
seria até diferente. E o caso, me parece que ele causa, assim, uma série de consequências que o legislador, de forma de um silêncio eloquente, não tratou especificamente, porque deu o máximo do limite do prazo para ele não concorrer às 72 horas. Porque se ele concorrer e participar e não assumir, ele vai ser punido durante 1 ano com o congelamento. Então, eu peço venha ao meu querido conselheiro e procurador de justiça, doutor Hamilton Salame, pessoa na qual eu já registrei o elogio, porque o voto consistente, um voto sólido, que me deixou com esse sentimento permanentemente, principalmente aqui nos debates, nos ricos debates, em que a gente percebe que o direito é sempre desta forma que se aplica, dando margem a interpretações e a essas discussões que enriquecem a verdadeira natureza de um órgão colegiado. Então, eu acompanho o voto do relator e declaro o resultado que, por maioria, prevaleceu o voto do vistor. Eu acompanho o vistor, acompanho o voto vistor e declaro o resultado que, por maioria, prevaleceu o voto do vistor pela improcedência do pleito formulado pelo doutor Jaime. Eu acho que, como eu facultei a palavra antes do debate, mas nada impede de que faculte agora para nós fazermos encerramento. Eu posso encerrar. Tá. Eu queria só mais uma vez saudar o meu colega, o Hamilton Salame, tendo em vista, como eu antes referi, esse caso, ele dá margem às interpretações. E no meu voto em si, eu não afastei totalmente a possibilidade, dizendo que pode ser plausível o pedido, contanto que haja uma regulamentação, uma mudança definida, explícita na nossa lei. E isso, de repente, se for feito mais à frente um estudo maior da possibilidade de se aplicar isso, que seja levado, então, ao egrégio colégio, aí sim, doutora Dulcelinda, que é o competente para fazer essas alterações. E lá, inclusive, nós temos uma comissão exatamente de regimentos e normas que pode fazer um estudo mais aprofundado. Perfeito. Para a plausibilidade desse pedido. Perfeito. Então, eu declaro encerrada a nossa sessão e agradeço a presença de todos.